Bom, irmãos da nossa igreja Celebrai, vamos continuar, vamos encerrar, fechar, pelo menos por enquanto, o livro de Colossenses? É claro que não é um estudo detalhado sobre o livro, mas eu acho que a gente caminhou até bem, né? Hoje é a quinta semana, então eu acho que a gente até caminhou bem para aqueles que estão acompanhando os estudos, os ensinamentos, os pensamentos, as meditações no livro de Colossenses, a carta de Paulo, né, aos irmãos do primeiro século. E o que nós podemos tirar para nós hoje, 2000 anos depois, não é mesmo? É isso que faz a palavra de Deus ser tão incrível, né? Tão maravilhosa, porque algo escrito para um grupo, praticamente, há 2000 anos atrás, nós podemos pegar os princípios daquela palavra e aplicar na nossa vida hoje. É isso que faz da Bíblia a palavra de Deus. Ela é atual, sempre atual. E então vamos aqui de maneira assim abrangente dar uma recapitulada, dar uma olhada no livro como um todo, né? O que Paulo queria deixar para os irmãos da cidade de Colossos? Quais eram as preocupações básicas dele ao escrever aquela carta? As cartas que Paulo escrevia sempre eram para abordar algum problema, alguma dificuldade, alguma situação que a igreja estava passando naquela época. Então, Paulo, como mestre que ele era um apóstolo. Os apóstolos, em geral, eles podem operar em várias áreas. Eles podem ser bons mestres, bons evangelistas, bons pastores, por um curto período de tempo, é claro. E porque eles são aqueles que são alicerces, né? Base para o edifício, para a construção da igreja do Senhor. Bom, assim era Paulo. Então, ele escreveu aquela carta, gente, porque ele sabia, muitas heresias estavam acontecendo. Lembram que, você pode até falar, hoje também tem muita heresia. Tem, claro que tem, sempre vai ter. Mas hoje nós já temos a Bíblia. Nós já temos todo o alicerce do edifício, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Todos os marcos já estão colocados lá, as colunas estão lá. Então é fácil para nós, é só ir para a Bíblia e buscar, né? Não só a Bíblia, né, gente? É a Bíblia, mas também a gente busca bons mestres para nos ensinar. Nós temos a oportunidade hoje, com tanta coisa escrita, tanta coisa gravada, nós podemos ouvir A, ouvir B, né? Vamos para a Bíblia, buscamos entendimento e ali a gente chega a conclusões básicas, né, da palavra de Deus. Naquela época, eles não tinham isto. A Bíblia não estava escrita. Eles tinham a lei e os profetas, eles tinham o Antigo Testamento e se baseavam muito no Antigo Testamento. E Jesus já havia chegado, já havia vindo, né, ao mundo na época de Paulo, já havia a obra da cruz já tinha sido efetuada. No entanto, ela não era não era ainda revelação para a maioria das pessoas. Jesus havia morrido e ressuscitado e ido para o céu uns 30 anos antes de Paulo, mais ou menos. Era muito pouco tempo. Eles não tinham uma visão de perspectiva, uma clareza em tudo aquilo. Por isso, os apóstolos de Jesus Cristo, Paulo, Pedro e os outros, estavam colocando pedras, ou seja, firmando o alicerce. Eles estavam colocando fundamentos. E as cartas de Paulo, esta carta de Paulo é um dos fundamentos. Então, as heresias, elas corriam soltas. E Paulo estava com essa preocupação de firmar os irmãos. É tanto que no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 7 e 8, ele diz assim: estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês,
crescendo em ação de graças. Então, enraizados. Olha as palavras que ele usa, né? Palavras relacionadas à agricultura, enraizado, raiz de árvore. Palavras relacionadas à construção, edificados. Então, ele usava vários termos para que o entendimento ficasse muito claro do que é que ele estava falando. E ainda no versículo 8 ele diz: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Lembrem que eles estavam na época, né, no auge da cultura greco-romana, a cultura grega, com suas filosofias, né, com suas o logos que eles usavam naquela época, que eles falavam, né, a palavra, mas na filosofia grega não era a palavra de Cristo, era a palavra, a verborragia, né, o falar bem, defender bem suas ideias, seus pensamentos. Gente, essa era as diversões, uma das diversões daquela época, né? As pessoas iam para a praça e iam defendendo seus pensamentos, suas ideias, o que é interessante, muito interessante, mexe com o cognitivo, mexe com o nosso cérebro, nossa mente. Mas Paulo estava dizendo, olha, cuidado com isto. Isso era de tudo ruim? Não. Tanto que Paulo usou daquilo que ele usou para construir seus pensamentos e trazer a revelação de Cristo, era filosofia grega mesmo, né? E a língua falada por eles era a língua grega. Então, o latim, muitos falavam latim também, mas naquela época era a língua grega. O Novo Testamento foi escrito no grego antigo, né? O grego antigo, e não só apenas o grego antigo, o grego popular. É o grego falado pelo povo mesmo, que foi usado para escrever o Novo Testamento. Então, Paulo fala, cuidado, prestem atenção, não permitam que as heresias, né? As filosofias vãs enchem sua cabeça. E eu quero que vocês estejam bem enraizados, bem alicerçados. Gente, é por isso que hoje a gente fica batendo na tecla. Olha, irmãos, prestem atenção, leiam a Bíblia. Olha, escutem bons estudos bíblicos. Veja bem quem que você vai seguir, né? Quais são os mestres que você vai seguir? Preste muita atenção, porque facilmente nós somos enredados. É muito sutil, né? Muito sutil. E a gente às vezes mistura a palavra de Deus com vãs filosofias e acha que é a palavra de Deus. E não é. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus pura. E não é complicado, não é complexo, né? Complexo às vezes pode ser, mas não é complicado. É fácil porque a Bíblia foi escrita para pessoas comuns, como você e eu. É claro que temos mestres, e eu valorizo muito aqueles que, né, os bons mestres que estudam nos originais e tal, e não apenas nos originais, que isso só ensino não quer dizer tanta coisa, não. Mas aquelas pessoas que buscam mesmo aprofundar-se nas escrituras com o espírito correto. No entanto, ainda assim, nós temos que prestar muita atenção, né? As heresias, em geral, elas saem da Bíblia. São coisas que as pessoas leem na Bíblia, mas não conectam com todo. Por isso, eu tenho a preocupação de ajudar vocês, no pouco que eu posso ajudar, mas ajudar vocês a entender o todo. Porque se a gente pega só uma parte, a gente facilmente se perde. Nós temos que pegar o todo para ter a compreensão da ideia de Deus, o pensamento de Deus, o que é que Deus está querendo nos comunicar, o plano total da redenção, né? Que vai do início até o fim. Então, Paulo sempre trazia uma parte que era doutrina e depois ele entrava na prática. Olha, a doutrina é esta, o alicerce é este, a raiz da árvore é esta, o fundamento é este. Porém,
Na prática, vocês têm que ser boas donas de casa, bons pais, boas mães, bons patrões, bons servos, né? Era a linguagem da época. E como que se faz isso? Assim, assim, assim. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. E tal, e tal, e tal. E ele vai trazendo a prática. Porque somente a doutrina, somente o conceito, a teoria, também não é suficiente. Nós precisamos conectar tudo isso. Só prática também não dá certo. A gente tem que entender por que nós fazemos o que nós fazemos. Por que fazemos A em vez de B? Por que na Bíblia está escrito que nós devemos fazer assim, assim, assim? Se nós não entendemos o porquê, a prática ela fica vazia e a gente até faz por um tempo de modo automático, mas depois a gente deixa de fazer. É por isso que muitas pessoas chegam na igreja, se batizam, vão a vários cultos, né? Dão alguns dízimos, algumas ofertas e estão lá e de repente elas somem, porque falta fundamento, falta alicerce. Sem fundamento, sem alicerce, a conversão não pode, é impossível de ser processada, de ir até o final, de ser de fato completada, né? Ela não permanece, ela não se estabelece. Nós precisamos, como Paulo em praticamente todas as suas cartas, ele traz o conceito, a doutrina, o fundamento e depois ele ensina como colocar isso em prática. E esse colocar em prática, na verdade, nada mais é, nada menos é do que uma consequência de vivenciar ou de aplicar os princípios na nossa vida. É uma consequência de conversão, a linguagem que a gente pode usar hoje, né? É uma consequência de ser verdadeiramente convertido. É o fruto da árvore, é o resultado final. Não é o primórdio, não é a coisa principal, é o resultado. Por isso que nós não podemos cobrar fruto de pessoas que não se converteram. Nós não podemos cobrar resultados de pessoas cuja natureza não foi trocada. Aí, gente, o fruto, ele é fácil. Ele vem com leveza. Não é com esforço, é com leveza. É uma consequência de amar. É uma consequência de obedecer. É uma consequência de querer ver Jesus em nós, operando dentro de nós, através do Espírito Santo. Qual é a doutrina básica que Paulo está trazendo aqui na carta aos Colossenses? É o seguinte: os céus reinam. Por isso ele fala, pense nas coisas lá do alto, pratiquem as coisas lá do alto. Ou seja, as coisas lá do alto não necessariamente quer dizer, assim, primariamente o céu, onde Deus habita, mas o quê? O ambiente do reino de Deus, é o lugar onde Deus está, é como Deus opera. Mas no céu, obviamente, isso já existe em plenitude, né? Porque lá não tem pecado, não houve, quer dizer, a queda até aconteceu nos céus, mas ela não continuou lá, né? Quem provocou a queda foi expulso. Por quê? Porque o céu não comporta esse tipo de atitude. Então, os céus reinam sobre a terra. Significa o quê? O espiritual, ele reina sobre o material. Tudo começa lá dentro de nós, no nosso ambiente mais interno, mais profundo, né? Vamos falar assim, no nosso espírito. Então, e é lá que se processa ou que inicia o processo de conversão, de mudança. Então, Nabucodonosor, aquele rei pagão, entendeu isso e ele disse: verdadeiramente os céus reinam. Os céus reinam sobre a terra. A gente sabe, temos falado isso, que não vemos ainda essa operação
de forma clara e concreta ao nosso redor, porque ainda estamos vivendo num ambiente onde, sim, os céus já reinam no nosso interior e a partir de nós. O Espírito Santo, né, Jesus Cristo, está atuando, trabalhando, eu falei já isto, trabalhando para levar o universo de volta para casa, mas ao mesmo tempo que nós vemos a atuação dos céus aqui na Terra, nós também, em contrapartida, temos a atuação das trevas. Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo onde os dois reinos operam, o império das trevas e os céus. Mas os céus reinam. Por que que eu falo que os céus reinam? Porque um dia todo esse ambiente de trevas vai ser destruído. O próprio Deus há de fazê-lo, com a nossa ajudinha, né? Mas o próprio Deus há de fazê-lo. Só que enquanto a gente não chega lá, a gente tem que viver nesse ambiente. Eu olho ao redor, se eu ficar, é até engraçado, porque eu já falei para vocês, né, que a minha sogra tá morando com a gente por um tempo, por uns meses, não sei quanto tempo. Até o meu cunhado, que é o cuidador oficial dela, ficar bem, que ele sofreu um acidente e não está podendo cuidar dela. Então, enquanto isso, ela vai ficar aqui em casa e nós somos os cuidadores dela. Eu, primariamente, sou a cuidadora dela. E é muito interessante. Mudou totalmente a dinâmica da nossa casa, o nosso ritmo. Para a gente viajar, nós viajamos. Minha irmã teve que sair do Espírito Santo, vir aqui para casa, ficar na minha casa, cuidando da minha sogra, para eu poder viajar. Agora eu já voltei, minha irmã já foi embora. Então a dinâmica vai ser diferente por uns meses. Mas qual é a coisa interessante? Ela tem a televisão dela no quarto dela. E ela gosta de uns programas, umas coisas que a gente não está acostumado aqui em casa. Aqueles programas assim, para aquelas pessoas que gostam de, né, aquelas notícias bem macabras e tal. Ela gosta, fazer o quê, né? E aí ela vem me contando umas histórias. Sabia o que deu na noticiário isso, e aquilo, e aquilo, aquilo. Aí ela fica assim, nossa, que horror, né? Que mundo terrível, que mundo terrível. Aí eu falo, olha, por isso que aqui em casa a gente não assiste isso. A televisão da minha sala nem pega TV aberta. TV aberta não tem aqui em casa. Aí eu falo, é por isso. Então, quando a pessoa olha por esse ângulo, realmente ela pensa que o mundo está todo dominado e que só existe trevas. Deve ser horrível, né? A pessoa fica péssima, né? Com o seu espírito azedo e só enxerga essas coisas. Mas aí eu falo assim, olha, mas quem... Não falo com essas palavras, é claro. Mas quem está reinando é Jesus. Mas quem vê só coisa macabra não acredita, não vai acreditar nessa notícia. Por quê? Porque você precisa ter a percepção espiritual, precisa de sabedoria para enxergar dessa forma, precisa de crescimento, precisa de ver com os olhos de Cristo e não com os olhos terrenos. Vocês estão entendendo? Senão a gente só vê coisa ruim mesmo e não vai acreditar nas boas novas do Evangelho. Que as boas novas, basicamente, para dizer o quê? Quem reina são os céus. A verdade, gente, já falei, né? Toda verdade vem de Deus. A verdade é que vai prevalecer. Então, quem é que reina? Os céus. Por enquanto, Deus, dizem que Satanás é um cão que ladra muito, mas ele está preso e tem uma corrente. É uma corrente um pouquinho grande, mas quem segura na ponta dessa corrente é Jesus. Então, a hora que Jesus puxa, ele tem que vir. Enquanto Jesus não puxa, né, ele está segurando ali. O raio de ação de Satanás, quem dá é Deus. Ele só entra até onde Deus permite que ele entre. E Deus usa Satanás para os propósitos eternos dele. Por isso que eu gosto da história do Senhor dos Anéis, né, que é um livro, mas que virou filme, porque Gollum, que representa o ser humano caído, ele era uma raça lá, né, enfim, como se fosse o homem, ser humano.
lindo, e pescava, tinha uma vida tão linda, numa vila tão bonita, com festas, com danças, com comidas boas, né? E aí, de repente, ele acha um anel e ele coloca esse anel, um anel amaldiçoado, coloca no dedo e ele começa a cair. Ele ganha uma certa eternidade, não eternidade, mas ele pode viver 2, 3 mil anos, então ele ganha longevidade, mas ele vai decaindo, 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 até que ele se transforma num monstro horroroso, sem cabelo, só com 2 dentinhos lá, magérrimo, feio, ele não consegue mais falar direito, ele tem um som gutural que sai da garganta dele, e ele fica galum, 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 né? Como se ele estivesse engasgando, vomitando. Essa é a representação de quê? O ser humano, quando ele se permite entrar no pecado, ou melhor, o pecado entrar nele, né? E ele vai decaindo, decaindo, decaindo. Quantas pessoas, mulheres lindas que a gente vê, né? Bonitas, de corpo bonito e tal, aí na mídia, por aí afora, atrizes e tal, mas por dentro elas são Gollum. Elas são é, monstros. Elas e eles, né? Homens, mulheres, toda a raça humana, todo mundo sem Deus é monstro. É isso que esse livro, esse autor tão ungido por Deus, escreveu, né, numa linguagem tão rica, cheia de alegorias, cheia de contos de fada e de monstros e coisas assim. Por isso atrai tanto tantas pessoas. Por quê? Porque ali é uma representação dessa grande guerra cósmica. O mal tentando detonar o bem, mas no final Deus usa aquilo. Deus usa na história Gollum, né, que era esse tipo um hobbit. Deus usa ele, mesmo sendo um monstro, fazendo coisas más, mas ele é usado, e o filme mostra isso, para um propósito eterno, porque no final, quem quem é consumido juntamente com o anel amaldiçoado é ele, mas ele guia de uma certa forma os hobbits que vão destruir esta maldição que foi colocada sobre a terra na história, né, gente? É uma história, é uma fantasia. Mas quem guia esses hobbits que vão destruir o anel até o seu propósito final é o Gollum. É o, né, o Gollum ou Gollum, não sei como você fala. Então, ele que leva até o final, ele que ajuda sem querer, mas com a sua ganância, com seu ódio, com sua maldade, ele ajuda o ser humano a chegar no seu propósito final. E assim é. Deus usa o diabo para quê? Para nos provar, para nos testar, para nos aperfeiçoar. Não é que o diabo aperfeiçoe a gente, mas é, ele, com toda a sua maldade e o pecado como um todo, como fala Tiago, né? Ele nos prova, né? Porque nós somos tentados pela nossa cobiça mesmo. Mas a partir lembra que eu contei para vocês da Corrie ten Boom, aquela mulher de Deus, do que escondia judeus na casa dela, foi presa, né? Deus tirou ela da prisão de forma miraculosa. Eu fui na casa dela, lá que é o museu, em Amsterdã, e eu falei que ela, péssima bordadeira que era, ela bordava, mas o lado de trás era horrível, linha trançada para todo lado. Mas aí Deus ensinou algo para ela com aquilo. Ele falou, aí ela dizia o seguinte: Deus está fazendo com a nossa vida a mesma coisa. O lado de trás a gente não entende, é uma bagunça às vezes, mas o lado da frente é algo lindo que ele está tecendo. Então é assim, a gente não entende, mas esse mundo complicado e pecaminoso tem um fim, vai ter um fim. E até a malignidade deste mundo, ela serve para nos ajudar a sermos mais santificados. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de clareza para os seus pensamentos. Esse é o meu propósito, ajudar você a pensar. Não estou aqui para responder nada, né? Até mesmo porque não funciona desse jeito. Estou aqui para ajudar você a pensar. Se eu conseguir fazer você ter mais perguntas,
eu já alcancei o meu propósito. Porque é com perguntas que a gente chega lá e não com respostas. As respostas a gente vai alcançando gradativamente, mas as perguntas, as dúvidas, fazem a gente buscar. E esse é o alvo. Então, Paulo está trazendo aqui em Colossenses a coisa básica. Os céus reinam, a verdade, a palavra da boca de Deus, o invisível, o espiritual prevalece sobre o material. Mas eu não estou aqui dizendo separando o material do espiritual, não. Porque essa foi uma das grandes heresias da época de Paulo, da época da primeira igreja, o dualismo, né? Tanto que alguns hereges lá daquela época, eles diziam que Jesus não era o Filho de Deus, Jesus não era Deus, né? Jesus não era Deus, porque ele vem em carne. E é impossível, porque a carne é pecado puro, né? Era a heresia da época. Tanto que João fala assim, olha, o espírito que diz que Jesus não veio em carne, esse espírito não é de Deus. Porque naquela época eles estavam com essa heresia, dizendo que Jesus não veio em carne. O que quer dizer isso? Jesus não veio como ser humano. Aquela carne era aparente, mas não era realmente como a nossa carne, né? Então, muitas heresias, que eu não quero encher a cabeça de vocês com isso, muitas heresias daquela época tinham a ver com esse pensamento dualista. O pensamento está até hoje em muitas pessoas, em muitos segmentos da igreja. Então, é daí que vem essas ideias de alguns, né? De que nossa carne é imprestável, de que um dia nós seremos só espírito. Isso é parte, está enraizado nessa heresia dualista. Por isso, os apóstolos no primeiro século combateram duramente esse tipo de heresia. E João, de forma contundente, combateu essa heresia. Qual é a premissa básica? Todo o nosso ser é santificado por Jesus Cristo, inclusive a nossa carne. E ele morreu e ressuscitou em carne e osso. Uma carne glorificada, aperfeiçoada, modificada, mas é carne e osso. De uma forma, né? Deus não fez outro corpo para Jesus. Deus usou o mesmo corpo, né? Tanto que ele não ficou na sepultura. Sua carne ressuscitou, aperfeiçoada, pronta para viver num outro ambiente. É assim que nós seremos também, como Jesus Cristo, que a Bíblia fala que foi a primícia, ou seja, o primeiro, o primogênito. Nós também receberemos este corpo, um corpo pronto para viver numa terra nova, na nova terra e num novo céu, né? Como exatamente, nós não sabemos, mas eu acho que essa informação que a Bíblia dá para nós é o suficiente para aplacar a nossa curiosidade. O resto a gente vai descobrir depois, né? Então, nós servimos a Deus com todo o nosso ser, com o nosso corpo, com o nosso espírito, né? Todo o nosso ser vem de Deus. E qual é a doutrina fundamental no livro de Colossenses? É a supremacia de Cristo, o mistério de Deus, Jesus Cristo em nós, que se fez carne, né? Jesus em nós, é difícil a gente entender isso, é muito difícil. Mas vou dar aqui uma ideia aqui, que não é minha, eu peguei de alguém. Imagine um balde, se você pudesse mergulhar no fundo do oceano, pegar um balde e colocar lá no fundo do oceano. O balde estaria cheio de água? Sim. Imagine que o balde seja você e o oceano seja Jesus Cristo. Jesus está em você. Você, o balde, está cheio de Jesus. Mas o balde está dentro do oceano e o oceano é Jesus. Então, Jesus está em você, em mim, mas nós estamos em Jesus. Gente, esse é o máximo que eu consigo entender, tá? É o máximo. E Paulo deixa em Colossenses muito claro para nós que nós somos justificados pela cruz. Ou seja, a justiça foi feita. Por quê? Nós deveríamos estar naquela cruz. O pecador tem que morrer. O criminoso tem que pagar com a vida. Nós, né? Mas Jesus deu a sua vida em nosso lugar. Lembra que eu contei a história de Edmundo, né?
do livro do Leão, a Feiticeiro e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis, né? Também ungido de Deus, homem de Deus. Então ele trouxe essa história da redenção para crianças de uma forma linda. E então Edmundo, né, no caso lá da história, tinha que morrer. A justiça tinha que ser feita, era um direito da feiticeira, é um direito do reino das trevas. Você tem que morrer, e eu também. Mas Jesus trocou, fez uma troca. Então a justiça foi feita. Na cruz aconteceu a nossa justificação. O inocente morreu por nós. Então nós fomos justificados. A partir dessa justificação, nós somos santificados. Sim, Deus nos santifica, mas ao mesmo tempo nós temos que buscar a santificação. É um processo de duas mãos, sempre, né? Um processo, é a obra do Espírito em nós, mas nós temos que querer também, para que a santificação seja processada em nós, a operação da santificação. E a partir daí, nós já operamos no espírito do céu. Quando Paulo fala, né? Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, deseje os lugares celestiais. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Isso quer dizer, operamos, né? Ou pelo menos deveríamos. Operamos com o espírito, com a outra natureza, com o espírito do alto. Não é a natureza que nos governava antes mais. Os céus agora que governam. Então, nós temos que tornar prático na nossa vida aquilo que é uma realidade espiritual em todas as áreas. E aí Paulo, ele vai citando depois detalhes, que eu já falei aqui, né? Os aspectos da nossa vida que precisam ser santificados, onde a operação da graça de Deus tem que acontecer. A graça de Deus é isso, gente. Esse combustível, essa dinamite, essa coisa, poder maravilhoso para nos capacitar a viver em santidade, a pensar nas coisas do alto, a ter nossa natureza transformada. A graça é isso, tá? A graça não é para baratear o que Jesus fez, pelo contrário, ela valoriza ainda mais. E aí, Colossenses termina com conselhos finais e Paulo cita vários nomes de pessoas comuns, pessoas como você e eu, né? Pessoas, carne e osso, mas que fazia parte da equipe dele, fazia parte do grupo de irmãos daquele início de século que estavam aprendendo a viver como o balde que eu falei, né, no fundo do oceano, aprendendo a viver cheios de Jesus, mas imersos em Jesus ao mesmo tempo. Pessoas que venceram e por isso elas são grande encorajamento para nós continuarmos em fé. E Paulo termina a carta falando: lembrem-se das minhas algemas, lembrem-se do meu sofrimento, lembrem-se da minha dor, orem por mim, me sustentem. Porque neste momento eu sou um tomateiro precisando de ser sustentado por vocês através das suas orações. Eu sou como vocês também. Tenho momentos difíceis, tenho momentos de fraqueza, mas estou sendo sustentado também por vocês. Orem por mim, me sustentem, para que o evangelho alcance todos os cantos da terra e a glória do Senhor brilhe sobre a terra. E como diz a palavra de Deus, que a terra será cheia de Jesus Cristo e da sua palavra, assim como os oceanos são cheios da água do mar. Então é isso que eu quero deixar para vocês, ó. Deus abençoe, meus irmãos. Espero que tenha ajudado um pouco a entender, pelo menos de forma assim geral, a carta de Paulo aos Colossenses. Tchau!